Boa noite, eu sou Rafael Cidrão Campos, formado em Gestalt Terapia pelo Instituto Gestalt do Ceará e psicólogo e mestre em psicologia pela Universidade de Fortaleza. Hoje nós vamos falar sobre o fenômeno pré-mental e como nós podemos compreendê-lo como um todo integrado, o que depois algo que será importante para depois entendermos o conceito de Gestalt. Na aula de hoje vamos falar sobre mente e o que são as supostas faculdades superiores, a relação entre razão e afeto, o que seria a tão famosa intencionalidade, que é outra forma de chamarmos uma orientação afetiva, e como essa orientação afetiva é uma totalidade pré-mental. É curioso que quando alguém fala de faculdades mentais como a vontade, a racionalidade e a deliberação, como se chama essas faculdades, essas características, essas faculdades mentais de faculdades mentais superiores. Isso não deixa. Eu acredito que essa palavra superiores não deixa de ter uma conotação valorativa. Pode ser que seja superiores porque nos distingue dos animais, mas também é valorativo no sentido de que nós valorizamos, ou melhor, nós viemos em uma cultura que valoriza mais a razão, a vontade e a deliberação do que o sentimento, a intuição, o corpo. É comum, por exemplo, na clínica, a gente vê pacientes que se identificam apenas com a própria cabeça, a ponto de dizer, como uma cliente uma vez disse, que daqui para cá sou eu, daqui para cá, daqui para baixo é o meu corpo, ou seja, a cabeça sou eu, o resto é o meu corpo. Já outro cliente também dizia, o que eu sinto não sou eu, o que eu sou é a voz na minha cabeça. Veja como essas pessoas se identificam ou se reconhecem a partir dessas características da razão e do pensamento, da vontade e da deliberação. Mas será que nós somos só isso mesmo? É isso que eu quero questionar com vocês hoje. Vamos pegar, por exemplo, o, o pensar, esses que a gente está chamando de autos mentais, será que eles são desprovidos de algo anterior, algo afetivo? É isso que a gente vai conversar hoje. Por exemplo, quando decidimos alguma coisa, por exemplo, quando decidimos o que vamos comer ou para onde iremos sair, será que nós fazemos essa decisão, nós deliberamos para onde vamos ou o que vamos comer, baseado em critérios puramente racionais e objetivos? É possível tal objetividade? Acredito que não. Acredito que antes que possamos pensar ou deliberar, somos orientados afetivamente, somos guiados pelos nossos afetos. É por isso que eu digo que sentimos antes de pensar. Então, quando eu me apaixono por uma garota, ou melhor, quando eu me interesso por uma garota, eu sinto algo por ela antes que eu possa enumerar racionalmente quais são as características dela que me atraem, o que eu acho interessante que tem em uma pessoa, por exemplo. Da mesma forma, quando eu vou escolher um curso, como eu espero, como eu imagino que a maioria dos meus ouvintes são estudantes de psicologia ou psicólogos, quando nós escolhemos o curso de psicologia, isso partiu muito antes, muito mais de uma decisão afetiva do que de uma decisão calculada de quais seriam os benefícios mercadológicos da profissão, por exemplo. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Que antes existe essa orientação afetiva ou afeto é a ligação sentimental que nós temos com o mundo à nossa volta. Então eu me conecto com o mundo de forma afetiva, de forma sentimental, de forma pré-reflexiva ou pré-mental. Se eu for entender que a mente são só as faculdades mentais superiores, como a gente tinha combinado, ou como eu tinha explicado. E essa conexão que eu tenho com o mundo, esse aqui é o afeto, que orienta as minhas decisões, meus pensamentos, minhas deliberações, minha razão, ela não é separada, não é uma parte diferente do pensamento. Que aí é uma diferença da psicologia que vem da tradição de Brentano e a psicologia que vem de Wundt. Porque a psicologia que vem de Wundt era uma psicologia associacionista, que nós tínhamos, por exemplo, a crença que a mente ou a psique era um conjunto de partes que se ligavam de um em um ou de um às outras, e nós poderíamos conhecer uma parte por meio das suas ligações com as outras.
Mas a partir de Brentano, nós vamos começar a conceber uma outra psicologia. Uma psicologia que vê que esses fenômenos pré-mentais são uma totalidade de sentido. Essa orientação afetiva, ela é aprendida, ela é vivida como um todo e não como uma parte separada. E gostaria de ir mais além. Não há essa divisão tão clara, essa separação entre mental e pré-mental, entre pensar razão e sentimento. A gente fez aqui até agora essa distinção para ficar mais didático, mas a verdade é que a minha orientação afetiva serve como fundo para as faculdades mentais superiores. É por isso que tudo que eu penso tá sempre ligado ao que eu sinto. Todas as minhas escolhas são orientadas pelos meus sentimentos, pelos meus afetos. Vocês querem pensar um exemplo disso, além dos que a gente já pensou? Imaginem e como isso foi importante para a ciência. Por exemplo, quando a gente escolhe um objeto de estudo para a gente estudar, a gente pode até tentar elaborar um estudo criterioso e sério, mas um estudo criterioso e sério não é aquele que exclui a minha participação afetiva, a minha participação das minhas crenças naquela pesquisa. Pelo contrário, um estudo sério é aquele que reconhece que é impossível fazer uma separação entre sujeito e objeto. Porque nós somos inseparáveis com o mundo da mesma forma como nós somos inseparáveis dos nossos afetos. Para além dos exemplos que eu pensei hoje, que tal você refletir um pouco? Você consegue imaginar uma relação com o mundo afetivo que precede a reflexão, que precede as faculdades mentais superiores? Você consegue entender que a, as nossas decisões são sempre orientadas para afetos e que isso forma um todo, uma coisa que não pode ser dividida, uma coisa que está integrada? Isso aqui a gente já está começando a tocar na visão de homem da Gestalt terapia, algo que vamos trabalhar numa futura aula. Bom, pessoal, por hoje é só e ficamos até a próxima aula. Boa noite.